A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 49 de Gênesis. Está acabando, gente, está acabando. Esse capítulo é um capítulo bem emocionante. É o momento em que Jacó está prestes a morrer e ele realmente manda reunir os seus filhos para falar com eles. No capítulo 48 que nós meditamos ontem, ele tinha feito uma reunião particular com José, com Efraim e Manassés, filho de José, que ele tomou para si. E ele os abençoou, ele os adotou como se fossem dele. E aqui agora ele vai falar com os seus filhos. E no versículo 1 do capítulo vemos que ele chama realmente os filhos e diz que quer falar com eles, não apenas conversar, mas ele iria revelar, ele iria trazer aquilo que seria os acontecimentos futuros, aquilo que tinha a ver com aquilo que aconteceria após a sua morte. Deus iria falar através dele. Veja que é a terceira vez que Jacó vai abençoar. A primeira vez foi em relação a Faraó, no capítulo 47, do verso 7 até o 10, ele abençoa Faraó. Depois ele abençoa Efraim e Manassés, no capítulo 48, do versículo 15 ao 20. E agora ele vai abençoar os seus 12 filhos. E nós vamos observar que o narrador, ele não vai colocar os filhos na ordem do nascimento, mas ele agrupa por ordem de mães. Então, primeiro ele começa falando dos filhos de Lia. Tem um momento que ele vai inverter uma ordem ali dos filhos, né? Colocando o Zebulon na frente de Issacar. E depois ele vai falar dos filhos de Bila e também de Zilpa, né? Ele coloca meio que junto. E depois ele deixa por último os 2 filhos de Raquel. Então, sem mais delongas, vamos ver o que Jacó vai falar como boca de Deus. Bom, nos versículos 13 e 4 ele fala sobre Rúben. Mas Rúben havia pecado contra o pai dele. Apesar de ser o primogênito, Rúben trocou o seu direito de primogenitura, ele trocou o respeito que ele deveria ter pelo pai, como líder da família, por ser o primogênito, né? Ele seria o líder na ausência do pai. Mas o que ele fez? Ele escolheu profanar. Ele se deitou com Bila, que era concubina do seu pai, e assim trouxe para si juízo. Ele é chamado de impetuoso como a água. Jacó diz que apesar disso, ele já não seria mais o mais excelente, por causa dessa decisão que ele tomou. Veja que a decisão de Rúben trouxe consequência não apenas para ele, mas também para toda a sua história, né? O sacerdócio vai passar para Levi, a casa real vai passar para Judá. Para o primogênito, não sobrou muito. Acompanhando a história, inclusive, nós vamos ver que essa tribo, ela entra num declínio numérico, entre o êxodo e a entrada na terra prometida. Realmente Rúben não vai ter destaque, apesar de ser o primogênito. No versículo 5, 6 e 7, ele vai falar de Simeão e Levi. E por que Jacó vai tratar Simeão e Levi juntos? Bom, Jacó diz que eles são violentos e que ele não compartilhava disso, que eles juntos mataram homens, mutilaram os animais. Jacó vai amaldiçoar esse furor e essa ira deles. Ele não estava amaldiçoando os filhos, mas ele estava definitivamente dizendo: essas emoções são descontroladas, o que vocês fizeram juntos não era bom. E então, por causa desse crime cometido em Siquém, porque lá eles realmente mataram os siquenitas de maneira sangrenta, de maneira desmedida, o Senhor vai dizer através de Jacó: eu vou separar vocês em Jacó. E realmente, o Senhor os separa em Jacó, e cada tribo, né, os descendentes de Simeão, eles foram absorvidos depois no território de Judá. Se você for lá para Josué capítulo 19, do verso 1 ao 9, você vê isso. Ao passo que os descendentes de Levi, eles foram distribuídos por 48 cidades, e nas terras de pastagem também, entre as 12 tribos, né? Levi não teve um espaço, um território somente para eles. Eles foram separados entre as tribos. E você pode conferir isso lá em Números 35, do versículo 1 ao 5. E a tribo de Levi, vamos pensar, a tribo de Levi tem pessoas que a gente conhece, né? A tribo de Levi foi de onde vieram os sacerdotes e os levitas, responsáveis por cuidar das coisas sagradas, do culto, dos sacrifícios, do tabernáculo, depois do templo. Dessa tribo vieram Moisés, Arão, Finéias, Eli, Esdras e até João Batista.
Então, olha só, no Senhor, essa tribo foi separada, essas duas tribos foram separadas e foi para o bem, né? A tribo de Levi foi muito usada por Deus. Já Judá, puxa vida, muito é falado de Judá. A palavra Judá significa louvor. E aqui, então, Jacó vai falar que, embora ele estivesse com a sua mão no pescoço dos seus inimigos, ou seja, os inimigos se levantariam contra ele, né? Que na verdade os seus irmãos se prostrariam diante dele. É dado para Judá uma primazia. E além disso, ele é chamado de leãozinho. É dito que o cetro, ou seja, a autoridade, não se afastaria dele. E aqui Jacó começa a falar, queridos, em algo que vai chegar até Jesus, porque dessa tribo de Judá vem Davi e vem o próprio Messias. Vem Salomão, vem Ezequias, vem Josafá, vem várias pessoas muito, muito abençoadas. E Jesus, é lógico, né? Então, dessa tribo não se afastaria o governo, a autoridade. E aqui no verso 11, inclusive, ele usa para nós expressões que são muito fáceis de relacionar com Jesus, né? Ele diz que Judá amarrará o seu jumentinho à vide, né? E que o filho da jumenta a videira mais excelente. Quando está falando, inclusive, eu não mencionei algo, mas enquanto está dizendo que ele ficaria ali com a mão no pescoço dos seus inimigos, durante o período de juízes e o período da monarquia, os inimigos de Judá eram quem? Os filisteus, os amalequitas e os edomitas. Se você vai lá em Deuteronômio 33, versículo 7, você encontra isso. E mais tarde, os inimigos seriam os assírios e os babilônios ao norte. Ou seja, sempre haviam realmente inimigos cercando e espezinhando. E eu acho que cabe mencionar aqui que aqui nesse momento é a terceira vez que o livro de Gênesis vai trazer alguma profecia sobre o Messias. Primeiro é lá em Gênesis 3,15, que é feita a Adão e Eva ainda no Éden. A segunda é em Gênesis 22,18, quando Deus se revela a Abraão. E aqui é o pronunciamento em relação a Judá. Na primeira profecia a gente vê que o Messias vai destruir o diabo e as suas obras. Na segunda profecia nós vemos que ele vai redimir o seu povo, trazendo salvação aos judeus e aos gentios. E por fim, nessa terceira profecia, nós vemos que o Messias reinará e os povos da terra se prostrarão diante dele. Então veja bem, Gênesis, o primeiro livro da palavra, já menciona o nosso Senhor e aquilo que estava por vir. E aqui Jacó está tendo essa revelação e falando a respeito de Judá, algo que teria relação à sua tribo, ou seja, aos seus descendentes, ou seja, está falando de Jesus. Inclusive no versículo 10 aparece, até que venha o Siló. E a palavra Siló significa descanso, ou seja, está falando também do Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 13 é falado de Zebulon. Zebulon, então, ele era o sexto filho, mas ele é colocado na frente de Issacar, que era o quinto filho de Lia. E essa ordem trocada mostra que ele tinha prioridade em detrimento de Issacar. Tanto é que Moisés vai fazer igual, lá em Deuteronômio 33,18. Débora, no Cântico de Débora, assim como é conhecido lá em Gênesis 5, 14 e 18, também vão dar prioridade, colocando Zebulon primeiro em detrimento de Issacar, que era aquele que era mais velho e, enfim, deveria possuir a honra. Agora, por que essa troca foi feita? Olha que interessante. Jacó vai dizer para nós que Zebulon ia morar na praia dos mares, ia servir de porto para os navios. Ou seja, Jacó delimita ali a fronteira dele, dizendo que seria até Sidom. E ele se tornaria um perito no comércio marítimo. E assim foi. Zebulon realmente esteve lá e realmente se tornou perito em comércio marítimo, exatamente como Jacó havia determinado com as suas palavras. E Issacar, por que ele deixou de ser, vamos dizer assim, estar à frente? Porque Jacó vai descrevê-lo como ele realmente é. Ele é descrito como alguém que se sujeitou ao trabalho escravo, embora fosse forte. O repouso, a bênção da terra, a calma que a terra trouxe era boa. Então, por causa da delícia da terra, ele vai baixar os ombros e ele vai se sujeitar ao peso, à carga. E sendo assim, foi o que aconteceu. Issacar se sujeitou aos cananeus e ele não vai ser mencionado no inventário das tribos lá de Juízes capítulo 1. E também não será mencionado em Gênesis 4, quando fala na batalha entre Canaã, contra Canaã e Midian.
Eles iriam se sujeitar aos cananeus, e você pode ver lá em 1 Crônicas 12:32, uma coisa que pelo menos é boa. Eles eram estudiosos e eles se tornaram conhecedores do tempo, mas você vai ver que eles não são mencionados além disso. E em relação a Dan, olha só, gente, Jacó diz que Dan julgará o seu povo como uma das tribos, mas que eles seriam como uma serpente que derruba o cavaleiro porque morde o calcanhar do seu cavalo. E eu li uma coisa muito triste a respeito de Dan, né? No censo do deserto, Dan é a segunda maior tribo. Mas depois, o que acontece com Dan? Dan, ele vai fazer escolhas ruins, né? E a sua escolha como tribo foi a violência e a traição, como a gente pode ver lá em Juízes 18. Dan vai ser deixado de fora da genealogia, em 1 Crônicas do capítulo 2 ali até o 10, e na lista das tribos, em Apocalipse 7, de 1 a 8, Dan não aparece. Por quê? Queridos, porque Dan se afastou da fé. Dan se afastou da fé no seu verdadeiro Deus e foi confiar nos ídolos, de modo que essa tribo ela se tornou um povo dissimulado e que explorava os outros para conseguir o que queria. Então, embora tenha recebido da parte de Jacó uma palavra, né, de que poderia julgar, que poderia realmente ser forte, derrubaria os seus inimigos, o cavaleiro, né, no caso, não, Dan seguiu por um outro caminho. Começou bem, mas não terminou bem. Gad, no versículo 18 e 19, olha só, Gad, filho de Zilpa, embora ele venha a ser atacado, ele atacará a retaguarda dos seus guerrilheiros. Ou seja, sim, realmente, Gad passou por momentos bem difíceis, mas quando ele foi atacado, ele atacou de volta. A gente vê na palavra de Deus que eles se estabeleceram ali naquela região da Transjordânia. Em toda a sua história, eles tiveram situações de ataque, seja por parte dos amonitas, como a gente vê lá em Juízes 10 a 12, os moabitas, os aramitas, lá em 1 Reis 22:3 ou 2 Reis 10, 32, 33, os assírios, que a gente pode ver lá em 2 Reis 15, 29, ou seja, seu povo era celebrado como guerreiros fortes, guerreiros que não fugiam dando batalha, mas viviam realmente no meio de guerras. Aser é dito por Jacó que para ele não faltaria pão e que ele produziria delícias reais. Naftali é representado como uma gazela. E gazela está falando do quê? De liberdade, solto, né? Como um animal livre e também rápido. E Jacó declara ainda que ele fala palavras bonitas. E então vem os dois últimos filhos, José e Benjamim. José, que foi filho de uma mulher estéril, é chamado de ramo frutífero. E um ramo frutífero que está junto à fonte e os seus galhos se estendem sobre o muro, como quem quer dizer, aquele que floresce além dos limites. E Jacó vai dizer que sim, os flecheiros se levantam contra ele para trazer amargura, mas que ele permanece firme. E agora eu vou abrir aspas para mencionar o que está na palavra. E seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e dos ventres. As bênçãos do seu pai excederão as bênçãos dos meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Sim, no momento da bênção, então, Jacó superabundou em palavras de graça, de poder, de amor, dizendo que sim, ele era um ramo frutífero, onde quer que ele fosse. Lógico, isso caía também sobre Manassés e Efraim, porque assim foi José, abençoado na casa dele, abençoado no cárcere, abençoado no poço, abençoado na casa de Potifar, abençoado administrando 7 anos de riqueza, abençoado administrando 7 anos de escassez, porque também na escassez ele fez crescer o Egito. Enfim, como um ramo frutífero, realmente José levou bênção onde ele foi, porque temia e dependia do poderoso de Jacó. Olha que expressão linda, né? E por último, Benjamim, que Jacó vai dizer que ele é um lobo que despedaça, que pela manhã ele devora a presa e à tarde ele traz o seu despojo, ou seja, querendo dizer, um guerreiro bem-sucedido, aquele que vai, batalha, conquista e volta para casa com aquilo que almejou conquistar. E então no versículo 28, essas bênçãos eram as bênçãos que cabiam às 12 tribos de Israel,
E finalizando o capítulo, que nós vemos aqui, Jacó vai recolher os seus pés na cama, como diz aqui no versículo 33, ele vai recolher os seus pés na cama, vai expirar e realmente foi reunido ao seu povo. Mas, antes de falecer, ele falou aos seus filhos, do versículo 29 até o versículo 32, o mesmo que havia dito para José: olha, não me enterrem aqui, eu quero ser levado para Canaã, façam isso, me coloquem lá naquele campo de Macpela, onde foi enterrado Abraão e Sara, onde foi enterrado Isaac e Rebeca, e onde ele também havia sepultado Lia. Ele seria sepultado lá, era isso que ele desejava. E assim nós encerramos esse capítulo. Bom, essas palavras ditas por Jacó não foram ditas do seu coração, mas realmente como uma revelação de Deus. Portanto, não há o que julgar, mas se fosse para eu aplicar para as nossas vidas, eu certamente diria que nós que somos pais, temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, de não deixá-los soltos ao seu bel prazer, mas de ensiná-los no caminho que eles devem andar, e devemos abençoá-los com as nossas palavras. Não devemos nunca deixar a mão dos nossos filhos pensando: não, um dia ele aprende, a vida vai ensinar. Não, se são nossos filhos, a gente deve sempre falar com eles, orar por eles, buscar ao Senhor. E nós vemos aqui que essa coisa de ser pai e de ser mãe é para sempre. Nós vamos ser sempre responsáveis. Eles vão crescer, mas ainda estarão diante dos nossos olhos. Pelo menos é assim que eu penso, né? Diante dos nossos olhos, diante dos olhos de Deus, no nosso coração, e deve ser fruto das nossas orações. Todos os dias devemos pedir ao Senhor que abençoe os nossos filhos, que livrem eles do mal, que cumpra na vida deles a vontade perfeita do Senhor nosso Deus. Eu fico por aqui. Você me diga. Escreva nos comentários o que você achou e se Deus falou com você algo diferente. Vai ser muito bom ouvir o que você tem para me contar. Deus te abençoe. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!